Olá, para você que está nos acompanhando, eu converso agora com Luísa Catarina Ferri Alessi. Ela que é uma grande senhora, uma mulher que é um exemplo de vida, uma grande fortaleza. Tudo bem com a senhora, dona Luísa? Tudo bem, Osana, graças a Deus. Eu gostaria de saber um pouquinho da senhora e contar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, um pouquinho da dona Luísa. Dona Luísa, a senhora veio muito novinha para Campina do Amaral. Como é que foi a sua chegada lá? Para mim foi assim uma novidade. No início eu fiquei assim um pouco assustada, porque deixei meus amigos e eu não tinha assim o conhecimento de viver assim no interior, onde não tinha assim recursos, mas encontrei boas pessoas e fui me adaptando. Era um pouco difícil porque a maneira de se vestir, a maneira de se alimentar e, como dizem, a gente fazia como dava, não é como queria. Porque às vezes não tinha-se um ingrediente para pôr no pão, a gente colocava, no lugar de uma farinha de fubá, a gente colocava uma mandioca. Ou se colocava um trigo com um inhame. E assim se variava. Porque o comércio era só em Mamburê, que dava 28 quilômetros, ou a Campo Mourão, 33 quilômetros. Então foi difícil no início, mas depois me adaptei. A senhora tinha quantos anos quando veio para Quando eu cheguei em Campina do Amaral, eu tinha 14 anos. A senhora veio muito novinha, né? E a senhora, desde muito cedo, começou a dar aula. Foi assim, eu cheguei em Campina do Amaral, tinha a primeira professora, que foi Maria Domingas Carolo, que lecionou de 50, nós chegamos em maio de 50. Daí, o ano de 50, Maria Domingas Carolo, filha do seu falecido sétimo Carolo, lecionou. E, em seguida, ela se transferiu para Rio da Várzea. Daí, uma outra mocinha também, Lídia Dranca. Hoje, Lídia Dranca Ferrari, esposa do falecido Osmar Ferrari. Ela lecionou o ano de 51. Daí também se transferiu, que o pai dela era construtor, já tinha construído as casas, e não tinha mais trabalho. Ele se mudou para o Rio da Várzea também. Daí meu tio falou assim, o tio Fioravante João Ferri, conversando com meu pai, ele falou assim, Ildefonso, eu vou pôr a Luísa para lecionar. Meu pai falou, ela só tem 16 anos e nós temos alunos de 18 anos. Meu tio falou, mas eu vou impor respeito. Eu vou para a sala de aula, vou conversar com os alunos e eles vão respeitar, sim. Daí me levou para a sala de aula, daí eu vim a Campo Mourão conversar. Na época era Biaico, um ex-expedicionário que era o secretário da Educação e Cultura. Na época, foi no início, quando ainda estava o seu Joaquim Teodoro, que era prefeito. Daí, teve a eleição em dezembro, outubro. Daí, em janeiro, assumiu o doutor Daniel Portela. Daí ele falou, não, eu vou nomear você é bem esclarecida. E como você tem apoio do seu pai e do seu tio, você vai dar conta do recado, sim. E eu estou vendo que você é bastante esforçada. Daí eu comecei, Osana. Procurei me informar, procurei bagagem, onde eu encontrava alguma coisa que eu pudesse aglomerar aquilo que eles já me davam, eu tentava levar para a minha sala de aula. E eu sinto saudades, porque os meus alunos, até o dia de hoje já são pais, avós, e falam assim, dona Luísa, na sua época, a senhora era exigente, fazia nós decorarmos a tabuada. Mas nós sabemos multiplicar, dividir, somar e subtrair. E hoje em dia os nossos filhos não chegam na 4ª série e não sabem uma multiplicação de 4 vezes 50. O que é isso? Eu falo, é o ensino moderno. E depois eu digo assim, naquela época, era mais especificado matemática, português,
e moral e cívica. A história também era bem importante. Agora, sociologia, informática, essas coisas não existiam. Então, seriam menos matérias e eu me dedicava mais àquela parte. E não me arrependo. E a senhora dava aula na cidade ou na vila rural? Na serraria. Na serraria. Como que era o nome da serraria? Era a Serraria Nossa Senhora Aparecida. Ferro e Carolo Limitada. Certo. Falando em Nossa Senhora Aparecida, a senhora é uma mulher muito religiosa. Muito. Graças a meu bom Deus. A senhora acha que ter muita fé te ajudou a enfrentar esse mundo que era relativamente bem mais difícil do que hoje, porque vocês tinham trabalhos bem mais difíceis no sentido de dificuldades. Quais eram as dificuldades daquele tempo e qual a importância de ter fé nesse momento? Olha, naquela ocasião, Osana, eu digo para você, nós éramos temerosos, tanto meus pais como meu tio, porque era a época de grilagem de terras. Era na lei do mais forte. Era o Instituto de Terras de Campo Mourão, aonde que nem sempre a lei prevalecia. Então, meu pai e meu tio sempre diziam, nós vamos procurar ser honestos, o que é nosso, o que é alheio nem se cobiça e nem se prejudica. Deixa que cada um resolva os seus problemas. Porque tinha disputa, eram posses de terras e não eram ainda legitimadas. Era na época do Moisés Lupião. Não sei se você já viu comentar. Sim. Que teve muitas barbáries, onde tinha, assim, 2 documentos sobre o mesmo terreno. Exatamente. E daí havia até mortes. Mas né? isso que é. Por isso que sempre meu pai, meu tio, ele sempre dizia, não se sai ninguém sozinho por aí, sempre em 2 ou mais. A senhora sempre foi uma mulher adiante do seu tempo, quer dizer, no tempo que as mulheres trabalhavam, a senhora trabalhava, a senhora tinha que se desdobrar, porque além de trabalhar como professora, a senhora tinha que ajudá-lo no comércio e depois, mais tarde, na lavoura. E como é que foi? Esse casamento foi com dificuldades, mas a senhora conseguiu se firmar profissionalmente. Eu digo assim, que entre um casamento tem que ter diálogo. Tem que ter diálogo entre um casamento. Porque eu sempre dizia, quando meu marido estava nervoso, que ele às vezes dava aqueles desabafos, às vezes até me ofendia, Deus dizia, Senhor, paciência. Depois passava-se as horas, eu voltava, conversava com ele, voltava no mesmo assunto. Se eu achava que ele estava errado, devagarzinho eu ficava conversando com ele. Vitor, mas a situação não foi bem assim como você está pondo. Ele dizia, pode ser que seja. Eu dizia, então tá bom, se você já concordou a metade comigo, já tá bom. E quando eu estava muito nervosa, que eu chegava e dizia para ele, Vitor, você é uma pessoa que não dá valor a nada. Meu Deus do céu, eu faço das tripas coração para você, para os meus filhos, para a tua família, eu dei muita assistência para os meus sogros, como depois ele me ajudou com os meus pais. Então, eu acho assim, que, em primeiro lugar, deve existir amor. E, em segundo lugar, compreensão e paciência. Que não existe um casamento sem dificuldades, Rosana. Não me venha... Diz que lá no céu tem um pão para o casal que nunca brigar. Mas diz que até hoje o pão está lá. Não sei se é verdade. É impossível um casamento perfeito, né? Mas eu digo que vale a pena. Outra coisa, eu sempre deixei a minha parte principal, o meu eu, para depois. Eu sempre pensei, em primeiro lugar, meus filhos, e em segundo lugar, meu esposo. Eu queria que meus filhos estudassem, que meus filhos tivessem uma educação, e não a educação de palavras, Rosana, mas a educação de exemplos, de poder ajudar o próximo, de ser humana, de compreender a pessoa quando às vezes a pessoa chega tão nervosa, ela te ofende. Então é melhor você ficar calada. Ela sozinha vai refletir o que eu fiz, porque o que me aconteceu.
Ela não me respondeu. Então, a pessoa sozinha se indaga. E eu acho que o silêncio, em certos momentos, é a melhor resposta. Eu acho. E digo assim para você, que os meus 3 filhos não são perfeitos, mas são 3 joias que Deus me deu, e cada um tem o seu valor. Só tem uma filha mulher. Ela também é pai e mãe da mesma família. O casamento não deu certo. Ela criou os 2 filhos com o maior carinho do mundo. Hoje ela tem todo o respeito. E é a neta que me deu uma bisneta. Eu já tenho uma bisneta com 77 anos. Tenho muito orgulho. E o segundo é o que mais, assim, intelectual. Mas é muito esforçado. Sempre trabalhou desde jovem também. E tentou no ramo de farmácias, que ele era bioquímico, mas uns contratempos, uns assaltos e certas coisas deixou ele descontente. Hoje ele está na imobiliária. E o mais novo, por ser alcoólico, teve probleminhas com a família dele, mas hoje ele está feliz, tem 3 filhos maravilhosos, está realizado, porque uma é dentista, o segundo é médico, o terceiro vai ser agrônomo, e daí ele teve uma do segundo casamento. Essa vai ser psicóloga, para entender a cabeça do pai e a dela, de certo. Dona Luísa, o nosso tempo está acabando e eu queria te dizer que eu gostei muito de ter a senhora aqui no TPM, que foi um prazer ter essa conversa, e toda vez que eu converso com a senhora, eu aprendo muito, porque a senhora é muito sábia.